Olá, está começando mais um episódio do podcast do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Meu nome é Irineu Neto, eu sou o apresentador junto com a nossa anfitriã, a Lorraine Mendes. Oi, gente, prazer estar aqui para mais um episódio. Nesse episódio, a gente conversa com a Maria Velasquez, Senior Manager da Paramount Brasil. Maria tem 25 anos de experiência na Paramount e hoje desempenha um papel importante na aquisição e coprodução de grandes títulos nacionais pela Paramount Brasil. O trabalho que ela realiza foi determinante no processo de conectar produtores brasileiros e estratégias globais de distribuição. Maria, obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente. Seja Imagina, bem-vinda. prazer. Voltando a Curitiba, já morei aqui 2 vezes. É mesmo? Na década de 70 e depois no finalzinho da década de 80. Vim para cá em 89. Olha só. Fiquei 1 ano, porque eu vim fazer... Já pode começar a falar. Você tá em casa, literalmente. Porque eu vim fazer pré-vestibular. Meu pai morava aqui na época. Minha mãe no Rio e meu pai aqui. E aí eu vim fazer pré-vestibular, achando que eu ia estudar muito, mas foi na primeira eleição do Lula. Aí eu me envolvi na campanha. Eu só queria saber de fazer campanha mesmo, ir para a rua, Olha só. angariar votos para o Lula e não passei no vestibular. E aí voltei para o Rio de Janeiro. Olha como é que é a vida. Mas foi uma experiência boa. Assim, é uma cidade bem diferente do Rio de Janeiro. Sim. Assim, é uma cidade muito organizada, nesse sentido é diferente do Rio, mas é uma cidade assim que, para mim, que sou do norte, que vivi boa parte da minha vida no Rio, ainda fico um pouco assustada, porque nós somos muito abertos, muito expansivos, e eu sinto isso em 89, né? Eu acho que as coisas mudaram, mas eu ainda me senti um pouco reprimida aqui, com relação à relação pessoal mesmo, né? Então, assim, eu não ter passado no vestibular foi ruim, mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu voltei para o Rio de Janeiro. Sim, além de tudo, para o mercado que você escolheu Sim, atuar, né? Eu sim, imagino se bem tenha que sido aqui incrível é bem também. forte também, Agora né? sim, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, hoje acho que é o principal mercado, assim, né? Então a gente tá muito feliz de ter Sim. crescido bastante enquanto indústria aqui no estado do Sim, Paraná, em sim, Curitiba sim. também. Eu tive aqui curiosidade, eu tive aqui participando de uma rodada de negócios em 2014. Foi uma rodada de negócios que a Sebrae organizou há 11 anos atrás, né? Você imagina, 11 anos atrás já se falava nisso, né? E foi uma experiência bem legal. Eu tive boas conexões aqui com produtores com que eu falo ainda hoje em dia. Foi bem legal. Que bom. Uma coisa que eu fiquei curioso para te perguntar de cara, assim, foi o começo do teu trabalho com cinema. Você falou que em 89 você estava aqui, acho que pouco depois você já começou a trabalhar na área, ou não? Não, eu comecei a trabalhar na área em 97. Ah, mas... Eu me formei, né? Fui para o Rio, voltei, fiz faculdade, me formei em 96 e comecei a trabalhar efetivamente em 97. E aí eu trabalhei na Motion Picture Association, que é vamos dizer assim, é um sindicato das majors. Majors são os grandes estúdios que eles chamam, né, na indústria. Disney, Sony, Universal, Paramount. E aí existe essa associação, que seria o sindicato deles, para representar os interesses, né, dos estúdios dentro do Brasil. Eu comecei trabalhando lá como uma assistente, estava no começo da carreira, tinha acabado de me formar. Mas assim, foi muito importante, porque foi lá onde tudo nasceu. Eu já era cinéfila, assim, pessoalmente gostava de ir ao cinema, mas aí eu vi que lá eu poderia trabalhar com isso. Eu achei interessante. Eu participei de 2 eventos que foram fundamentais para acender uma chama dentro de mim, que foi um workshop com o Sid Field, Olha só. que na época ele vinha muito ao Brasil por conta da MPA, né? Por conta da conexão dele com os estúdios. Então ele fazia workshop com roteiristas, roteiristas iniciantes, roteiristas já consagrados. E aí ele vinha aqui para falar sobre o livro dele, o método dele, né, de roteiro. E lá nesse workshop que eu ajudava a organizar, eu tinha contato com os roteiristas que estavam
começando e que estavam trabalhando mesmo lá, entendeu? Eu tive contato com tanta gente, foi muito interessante. E logo depois a gente organizou lá um primeiro concurso de roteiros. Isso foi em 98. Foi em 98, que era uma forma dos estúdios se aproximarem com os realizadores, né? Porque as majors sempre foram os grandes vilões, né? Sim. Sempre tiveram assim, sempre tiveram os realizadores, sobretudo os independentes, sempre tiveram muito medo, né? Ah, Você acha que hoje ainda tem esse discurso, Maria? Como que você vê essa relação assim? eu acho que ainda tem, mas não é o que era antigamente, porque hoje em dia você vê grandes produções sendo realizadas, financiadas pelas majors, né? Então, assim, o papel do fomento das majors dentro do cenário de produção nacional é importante. Existem, inclusive, filmes que são financiados exclusivamente com o artigo 3º, que é o dinheiro que as majors usam para financiar filmes, né? Então, assim, eu acho que existem espaços para todo tipo de filme. Existe espaço para filme independente, existe espaço para filme grande, e eu acho que dá para trabalhar. Existem, inclusive, cinemas, espaços que são dedicados para cada tipo de filme. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar junto. Voltando, né, ao que eu estava falando antes, a minha segunda experiência na Motion Pictures, que foi interessante, que foi esse concurso. A gente tinha possibilidade de trabalhar com 3 categorias, que eram os roteiros de realizadores consagrados, roteiristas iniciantes e roteiristas universitários, que ainda estavam na faculdade. E foi nesse concurso que Cidade de Deus ganhou o primeiro prêmio. Breno. O Que Breno genial. foi muito legal, né? Foi o primeiro prêmio. Ainda não era um filme, era apenas um projeto, existia apenas um roteiro, e foi lá que. Não que ele deu início, mas assim, acho que foi importante, porque ele viu que o projeto dele era potente, né? E a premiação dele foi passar 3 meses em Los Angeles estudando roteiro em Hollywood. E aí foi legal. E assim, foi a partir dessa experiência que eu falei assim, eu quero trabalhar com isso, é legal. É um marco, né? Imagina, na sua vida deve ter sido. Nossa, foi muito legal. E aí depois eu fui para trabalhar na UIP, que era a United International Pictures, que era uma joint venture entre a Universal e a Paramount. E aí eu trabalhei até 2011. Até 2011. E a gente, quer dizer, a Paramount trabalha com os filmes do estúdio, tal, mas eu trabalhava na divisão de filmes nacionais. E aí eu tenho a honra de dizer que eu trabalhei no lançamento do Tropa de Elite, que foi um marco, né? Um marco em termos de bilheteria. E a partir daí a gente trabalhou em outros filmes bem interessantes, bem potentes, foi bem legal. E aí depois eu voltei em 2013. E aí com essa função que eu estou exercendo até agora. Uma curiosidade que você tem uma carreira tão longa dentro de uma mesma companhia, né? Isso é relativamente raro de encontrar no meio criativo, cinematográfico. Na Paramount não é. Não é? Na Paramount não é. As pessoas, elas ficam bastante tempo lá. E eu posso dizer que isso é uma característica das outras majors também. Eu não digo todos os cargos, mas eu acho que esses cargos mais chaves, né? Estratégicos. É uma coisa assim bem. É curioso porque acontece bastante. Eu acredito que ajuda muito também a você ver essa consistência do mercado, até porque os projetos têm ciclos longos também, né? E você conseguir acompanhar esses ciclos, a evolução, o resultado de trabalhos que vocês plantaram lá atrás, né? É muito gostoso, é muito gostoso. Sim, mas do outro lado, eu acho que também você deve ver muitos ciclos do mercado em si acontecendo. Muitos, inclusive estamos passando por um E agora. eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu já vi tanta coisa nesses 25 anos. Olha, no momento nós estamos passando por um processo de venda. O estúdio foi vendido por uma produtora gigante chamada Skydance, uma produtora norte-americana, que é responsável por grandes sucessos, todos os filmes do Missão Impossível, Top Gun,
Muitos filmes, muitas séries de televisão também. Então, a empresa como um todo foi comprada pela Skydance. A empresa Paramount, ela é muito grande, é um conglomerado. Ela inclui, além da minha divisão, que é a divisão de cinema, né, que são os estúdios, ela inclui canais de televisão, abertos e fechados, CBS, né, um dos maiores canais abertos dos Estados Unidos, vários canais assim muito emblemáticos, icônicos, como MTV, Nickelodeon. Assim, é uma empresa gigante. E a Skydance comprou todo o conglomerado. E tem a Paramount Plus, né? Que é o streaming, Sim. que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é muito relevante, até porque ela tem o campeonato de NFL, né? É deles. E Então, aqui assim, ela tem força porque transmite o Campeonato Brasileiro. brasileiro, né? Exato. E parte da Libertadores, se não me engano, Isso, né? ou é a Libertadores, eu confundi. Eu acho que é Libertadores, se não me engano. Mas, assim, é uma empresa muito grande. E a Skydance comprou no ano passado, foram anos de negociação, muitas especulações no mercado, mas foi vendida e agora está sendo finalizada. Tem a questão da regulamentação, né? A lei americana é muito criteriosa nesse sentido, e agora está sendo finalizado. É, eu, assim, muita coisa pode mudar e muita coisa pode não mudar, porque é uma empresa sólida financeiramente. Sim, Então, assim, processos bem estruturados, né? exatamente. Então, assim, é uma coisa que está dando super certo no mercado há anos. É uma empresa que tem mais de 100 anos. Eu acho que o estúdio tem se não me engano, 112 anos. Então, eu acredito que não tenha muitas mudanças significativas em termos de estrutura. Em termos de ciclo do mercado brasileiro de cinema, eu queria ver o que você vê que a gente está vivendo agora também, o que você Eu acho que acompanha hoje. não, acho que a gente está vivendo um momento muito bom. A gente passou um período muito ruim com o governo passado, com o governo do Bolsonaro, e também com a pandemia, que foi muito ruim, mas a gente está agora, nesse momento, vivendo um momento maravilhoso, com o sucesso do Ainda Estou Aqui, que foi, acho que é um marco do cinema brasileiro, um filme nessa, assim, com essa qualidade, né? Um filme que tem uma qualidade assim que não dá para negar. É um filme que fala sobre memória, que é uma coisa que, né, a gente vem batalhando há muito tempo para falar sobre isso, e atingiu o topo, né, O da ápice. indústria. Exatamente, ganhou 2 Oscars, isso é muito importante. Então, eu acho que, assim, eleva o patamar, né? A gente agora tem que correr atrás para chegar perto, mas ao mesmo tempo coloca a gente num lugar que a gente fazia tempo que a gente não estava, né? Todos os olhares agora virados, né, para a gente. Inclusive, para mim, pessoalmente, é uma batalha, porque agora todo mundo lá quer filmes Você nesse tá sentindo nível. isso? Super, olha, queremos filmes nesse nível, só que é um filme, assim, é um filme que está fora, acho que está fora da curva. Várias coisas levaram ao sucesso do filme, né? Então, assim, é difícil a gente chegar num novo filme, mas eu acho que a gente chega. É A isso. gente tem muito talento aqui, muito talento no Brasil. Sim, antes da gente começar a gravação, eu comentei com você de uma série que está passando no streaming, Sim, que se chama O Estúdio, né? Do Seth Rogen, né? sim, adoro. E a série, a premissa dela é que você não consegue amar o cinema e trabalhar nele com filmes que deem lucro. A série brinca com essa ideia, porque o personagem principal adora cinema, quer ser um produtor de Sim. filmes legais, mas ele pega o Scorsese e faz o Scorsese fazer um filme de refrigerante, assim, Sim. baseado no refrigerante. E aí eu queria te perguntar em que medida isso, na tua experiência na Paramount e com o mercado internacional e nacional, isso é real? Tipo, é difícil mesmo você aliar esse cinema, essa paixão por cinema, o cinema não comercial com o comercial? Não, eu acho que para trabalhar com cinema tem que ter paixão, né? Eu acho que é uma das poucas profissões de que você é apaixonado pelo que você faz. E fazer cinema é muito difícil. E fazer cinema no Brasil é mais difícil ainda. Por quê?
Porque é muito caro e não existe... primeiro que cinema é um dos negócios mais arriscados. Porque você pode ter tudo para o filme acontecer e ser sucesso e ele simplesmente não fazer sucesso, as pessoas não irem. Existem vários casos de filmes que são super bem feitos, tem tudo para dar certo, mas o público não comparece. E acontece, o cinema é cíclico, né? As pessoas, existem tendências no mercado que as pessoas acompanham. Agora, a tendência, agora não, já há alguns anos atrás, a tendência é a internet, né? Se a internet fala, você tem que assistir. Mesmo que isso não seja um filme tão relevante, não seja um filme que seja do meu gosto, mas as pessoas estão falando e as pessoas vão assistir. E eu acho que o Ainda Estou Aqui é um caso clássico de que é um filme bom, relevante, que as pessoas falaram, estava todo mundo falando e as pessoas foram assistir por isso. Muitas pessoas até que não concordavam com a temática do filme, pessoas que eram, vamos dizer assim, mais conservadoras, foram ver porque as pessoas estavam falando sobre o filme. Então, assim, para começar, o cinema é um negócio muito arriscado. Ele custa muito dinheiro, principalmente para lançar. Existem leis que conseguem te ajudar a produzir o filme, mas não conseguem te ajudar a lançar o filme. Então, existe esse gargalo da comercialização. Muitos filmes que são feitos, mas não conseguem atingir o grande público, porque para lançar um filme brasileiro, você está disputando com o filme da Marvel, com o filme da Disney. Então, tem que ter dinheiro para poder lançar. Esse era até um ponto que eu queria trazer, né? Um pouco de quais os formatos que na Paramount vocês têm usado justamente para não combater, porque eu acho que não é a palavra ideal, né? Mas justamente para jogar com o que a gente tem aqui, que é uma legislação que ajuda a gente, de certa forma, a produzir, mas a distribuição é complexa. Então, como que vocês têm trabalhado com isso? Então, a Paramount, ela não distribui mais filmes nacionais desde 2011. O último filme que a gente distribuiu no cinema foi o documentário do Raul Seixas. A gente teve muito sucesso com o documentário do Vinícius, que na época foi um caso de sucesso. E depois, graças a Deus, outros sucessos vieram em termos de documentário, porque documentário é difícil lançar no cinema, é muito difícil. Mas a gente entrou com um novo modelo de negócio que agora está super consolidado com as outras majors, que é de coprodução, ou seja, não risco. A gente se alia a uma distribuidora nacional independente, ela faz o lançamento do filme, porque ela que tem a expertise de fazer o lançamento do filme. Eu falei isso até ontem no painel, dizendo que lançar um filme americano é muito mais fácil do que lançar um filme brasileiro. É mesmo? Porque o filme brasileiro você tem que começar do zero. Você que faz o cartaz, você que elabora o trailer. O filme americano ele já vem com um template, a gente só adapta. Então, assim, para lançar um filme brasileiro, tem que ter muita experiência e tem que ter dedicação, o que nós não temos, porque a gente já tem os nossos próprios filmes para lançar. Então, a gente começou com esse modelo de aliar a parceria com as produtoras e a gente só coproduz. Como é que a gente coproduz? Através das leis de incentivo, que são o artigo 3A e artigo 3º. Nós somos sócios do filme. E a gente ajuda a distribuidora, mas quem faz o lançamento no cinema é a distribuidora. Então, assim, a gente está inserido no mercado nacional. Desde 2013, a gente já coproduziu mais de 60 longas-metragens. E aí são longas desde Minha Irmã e Eu, que é um lançamento grande, até filmes pequenos, regionais do Ceará, por exemplo. Ou então filmes de primeira direção, né, de um diretor que não tem tanta experiência, mas que a gente acredita. Realizou muitos curtas, então a gente acredita no potencial. Então, assim, é uma forma da gente estar inserido no mercado, mas a gente acredita que o lançamento do filme brasileiro ele tem que ser feito por empresas dedicadas exclusivamente a isso. E existem vários exemplos de empresas que fazem esse trabalho e fazem bem esse trabalho. Maria, você como senior manager hoje, você tem chance de trabalhar mais próximo de algumas produções assim?
Ou Sim. a tua posição te obriga a cuidar das coisas mais do alto, assim, mais... Não, inclusive eu faço questão. Hoje era para eu estar numa leitura de roteiro de um filme que vai começar a rodar dia 22, mas como eu estou aqui, eu não vou conseguir. Mas eu participo em todas as fases. Eu participo desde a leitura de roteiro, visita de set. A gente tem uma cabine lá na Paramount, assim, a gente assiste o primeiro corte, a gente faz os notes. Que legal. Porque a gente, como somos sócios e parceiros, a gente quer que o filme dê certo. Então, Sim. a gente coloca toda a nossa energia e a nossa expertise para ajudar mesmo. Com certeza. É. E você participa muito de festivais também, Participo. e eventos de mercado, até pegando um Participo. pouquinho do gancho de ontem, do pouquinho que eu pude pegar do teu debate, estava incrível. Ah, obrigada. Mas eu queria saber o papel que isso tem também, na tua visão, na construção também de melhores profissionais no mercado, né? Produtores mais preparados, Sim. profissionais mais preparados. E como que você vê isso, essa construção? Não, eu acho que esses mercados, essas rodadas, essas conexões que a gente faz fora do eixo Rio-São Paulo, fundamentais, importantes. Porque é a única maneira da gente ter esse contato, né? Fazer essa conexão. Porque mandar um e-mail de alguém que eu não conheço é muito frio, né? Sim. Ah, eu sou fulano tal, eu sou da cidade tal, eu tenho esse projeto. Né? E aí? Mas eu ter o contato pessoal com essa pessoa, ele me apresentar através de um pitching, através de uma reunião, é muito mais, eu acho que é muito mais rico para mim. Então, assim, para mim, participar de festivais, participar de rodadas é fundamental no que eu faço. Porque eu acho que é a minha fonte. É onde eu consigo realmente saber o que está acontecendo, o que as regiões estão produzindo. Participar também de festivais, para mim, é fundamental. Eu gosto de ser júri, eu já participei no Cine Ceará, já participei do Cine Aruanda, de João Pessoa, já participei de festival de terror. Eu gosto de olhar curtas-metragens, porque eu acho que é ali que a gente capta o talento. Uma pessoa, né, que estudou e colocou toda a energia, até dinheiro, numa peça, né, audiovisual, eu acho que a gente tem que valorizar isso. E eu acho que é ali que eu consigo perceber assim, nossa, aquela pessoa tem talento. Eu acho que de repente há uma possibilidade da gente, de a gente apostar. De repente nem eu, tá? Eu gosto de fazer essa conexão. Eu gosto de fazer conexão de realizadores que começaram ou de produtoras que são muito iniciantes com produtoras maiores. Então, nesses festivais e nessas rodadas que eu participo, eu gosto muito de fazer esse tipo de conexão, trazer essa pessoa, pegar na mão dela e falar assim, olha, conversa com esse produtor, porque eu acho que esse produtor pode te dar um caminho, pode te dar uma chance. Legal. Eu acho que isso é importante, eu acho bem legal. Você vê que as premiações em festivais, elas têm um valor para produtos mais comerciais ou para ser visto por uma produtora mais comercial também, ou não tanto? Eu acho que sim, eu acho que não só o filme em si, mas os talentos, os atores e as atrizes. Eu já fiz essas pontes, eu já assisti filmes regionais, longas ou curtas, de pessoas que eu consegui, não sou nenhuma especialista nessa área, mas eu consegui enxergar algo potente naquele ator e naquela atriz. Então, eu já fiz a conexão, já coloquei essa pessoa em contato com uma produtora que eu sei que eu não estou envolvida, mas eu sei que ela está procurando casting ou que ela está procurando atores ou atrizes para aquele tipo de filme, ou então um fotógrafo, achei uma fotografia bonita. Quem é essa pessoa que fez essa fotografia, essa edição? Olha, procura fulano tal, entendeu? Eu acho que são conexões. Cinema não é feito sozinho, cinema é feito com pessoas e com pessoas de todos os setores. Então, eu acho que é importante esse tipo de conexão, esse tipo de encontro mesmo, né? Mariel, você comentou
das mudanças do cinema e do mercado do ponto de vista da empresa, né? Que ela foi Sim. adquirida agora pela Sim. Skydance. Mas eu queria que, de repente, você tentasse fazer uma análise do público nesses 25 anos de Paramount. Você já viu uma mudança tão grande quanto essa de agora, do público, com relação à era do streaming e tudo mais? Não, eu não vi. Hoje em dia, por isso que eu falo, o cinema é muito arriscado, a janela de cinema é muito arriscada, porque hoje em dia tirar uma pessoa de casa para pagar o ingresso e ir no cinema é muito difícil. Todas as opções de streaming, conteúdo, consumo. Tudo. E eu acho que a pandemia veio para acelerar esse processo. Era um processo que já, antes da pandemia, já vinha acontecendo, mas eu acho que a pandemia fez com que esse processo chegasse e principalmente tirar os jovens, né? Porque o Top Gun, por exemplo, ele foi um marco, não só de bilheteria, mas ele foi um marco para tirar pessoas da nossa geração de casa, que estavam confortavelmente nos seus sofás, para assistir um filme adulto. Então, assim, a gente acha que, através de pesquisas, né, e também da performance, a gente acha que a nossa geração ela já está mais confortável de sair de casa, mas a geração jovem é muito difícil, porque é muito fácil você assistir conteúdos na palma da sua mão, né? E essa geração, principalmente a mais nova, está muito acostumado com conteúdos rápidos, né? TikTok. Então, colocar um jovem para assistir 2 horas, né, é impossível. É que o cinema não é só conteúdo, né? Cinema é experiência também. Experiência. Você arrisca uma previsão do que pode acontecer com o cinema daqui 3 Ele anos? não vai morrer, tá? Sim. Vai ser mais. A minha brincadeira o cinema vai ser mais como o livro de papel que sobreviveu ao e-book ou vai ser mais como o jornal que acabou Não, praticamente? eu acho que o cinema nunca vai morrer, porque o cinema não é só o conteúdo, o cinema é experiência. É você estar durante 1 hora e meia, 2 horas, conectado e imerso no que você está vendo. A experiência de você comentar com a pessoa que está do seu lado, olha, você viu, a experiência de você chegar em casa e de começar a pesquisar quem eram os atores, né? Por que aquela história está sendo contada daquela maneira. Então, eu acho que o cinema é uma coisa que nunca vai acabar. Existem desafios para fazer com que as pessoas continuem indo ao cinema. Sim. Então, assim, hoje em dia o cinema ele é mais um espetáculo. Por exemplo, eu estava lendo agora sobre o filme da Fórmula 1, né, do Brad Pitt. Expectativas. Já falaram muito sobre o som dele, que é um som maravilhoso. Esse tipo de experiência você não vai ter vendo em casa o filme. É só numa tela grande, com som legal, entendeu? Então, assim, eu acho que o cinema nunca vai acabar. Nós, como trabalhamos na indústria, a gente tem esse desafio de fazer o conteúdo atrativo para que a pessoa vá ao cinema. E tá tudo nas nossas costas. Os realizadores fazerem um projeto Esse é um ponto. legal, Sim. né, de qualidade, porque o público também não quer ser enganado, e a gente fazer com que eles enxerguem isso, né? Fazer com que eles vejam que existe essa opção para eles, não E essa só... qualidade, Maria, o que você, na tua experiência e na própria Paramount, avaliam como qualidade, né? E o que é um bom projeto hoje, pensando em todas essas complexidades que é levar o filme para uma janela de cinema e tudo isso? Olha, isso é uma pergunta muito difícil, porque você pode ter um filme de qualidade, como Ainda Estou Aqui, que custou milhões, e você pode ter um filme de qualidade que custou, sei lá, 1/5 daquilo, mas foi realizado com menos profissionais, foi realizado numa cidade mais barata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o filme do Marco Jorge, que a gente é coprodutor, Doutor Monstro. Ele foi um filme muito barato, se você for comparar com outras grandes produções, mas ele foi feito de uma maneira mais intimista. Ele foi feito em Curitiba, com profissionais que não que são mais baratos, mas que não cobram o valor que um profissional de Rio e São Paulo cobram.
não estou desmerecendo nenhum dos dois, né? Mas eu acho que é uma questão real mesmo, acontece. E aí ele não tem grandes planos, ele é um filme de tribunal, então ele é um filme mais enquadrado, ele é um filme mais tem mais dramaticidade. Então, assim, nesse caso, é o conteúdo. É o que está sendo dito lá. Ele não é um filme de som, Espetáculo. de espetáculo, mas ele é um filme relevante que tem uma história potente, uma história importante que fala sobre um caso, é um true crime, né? O primeiro feminicídio que aconteceu no Brasil. Então é um filme que eu acho que vai atrair, mas ele tem qualidade, apesar dele não ser caro. Então assim, é uma linha tênue para você qualificar, mas eu acho que você tendo uma produtora, um diretor e um elenco com qualidade, uma história boa, você consegue fazer com um valor menor, né? Sim, é Tem que ter possível. é possível, é difícil, tá? Não é fácil, é difícil. A gente Mas estava, inclusive, com ele falando o quanto é difícil fazer um bom filme. É muito difícil. É muito fácil fazer um filme que não tem valor. Sim. Muito mais fácil. Mas o público não se engana, né? O público sabe. E qual é a análise que você faz do momento atual do cinema brasileiro? Assim, você comentou um pouco sobre o impacto do Ainda Estou Aqui, que agora chama atenção, as pessoas querem ver mais coisas nesse sentido. Pelo menos nesse quarto de século que você trabalhou diretamente com o cinema, o momento atual é positivo, negativo, o melhor de todos os tempos? Eu sou super otimista. Eu sempre vejo o lado positivo. Mesmo assim, nos momentos de crise, eu sempre acho que as coisas podem melhorar. Eu estou super otimista. Eu tenho acompanhado o mercado e vejo que tem vindo grandes produções, grandes filmes no mesmo nível do Ainda Estou Aqui. Olha só. Com temáticas diversas, mas eu acho que a gente está num momento muito bom. A gente acabou de ter uma notícia positiva, que foi o aumento do teto do artigo 3º, que desde o começo, há 10 anos, era de 3 milhões, passou para 9 milhões. Que ótimo. Isso dá um fôlego muito bom. Então, eu acho que a gente pode esperar grandes produções daqui para frente. A gente vem vindo desde o ano passado de performance muito positivas do cinema brasileiro nas salas de cinema, tanto em comédia. Nossa, ano passado a gente fechou com 3 grandes filmes, né? Alto da Compadecida, né? Então, eu acho que é positivo. O nosso desafio após a pandemia era trazer o público para ver filme nacional, filme brasileiro no cinema. Isso a gente conseguiu, acho que com louvor. O que a gente tem que continuar é dando opções variadas para o público, porque o público não quer ver só um tipo de filme, né? Então a gente tem que dar diversidade. Sim, eu acho que para além levar as pessoas ao cinema, o público ver conteúdo brasileiro, mas também conseguir exportar o nosso conteúdo brasileiro. E aí eu queria trazer esse ponto das coproduções internacionais. Quais são os desafios, o que mais a gente tem de gargalo para conseguir fazer com que os nossos filmes alcem voos, assim como esses que a gente citou aqui? Olha, eu acho que ter essa visibilidade em festivais importantes como Cannes, Berlim, Veneza, já é um ponto de partida muito positivo, porque abre a possibilidade e a visibilidade do filme nacional ser visto, né, por grandes players que estão nesses mercados, por grandes agentes, né? Eu acho que a gente tem uma barreira que hoje em dia não é tão grande, que é a língua. Mas hoje em dia eu acho que a gente já ultrapassou essa barreira. Mas eu acho que o que chama mais atenção são os temas mesmo, são temas universais. Eu acho que Ainda Estou Aqui, ele fala da nossa realidade, ele é muito particular, enquanto falar, né, de um período que a gente viveu, de ditadura, mas ele fala também sobre uma família, né, sobre uma mãe resiliente, que quer manter a sua família unida e que luta para que a memória do marido né, não seja esquecida. Então, assim, é um tema muito brasileiro, mas ele é um tema muito universal, e eu acho que isso tocou. Então, eu acho que
temas que sejam mais universais, que não sejam tão especificamente brasileiros, podem ajudar o filme viajar mesmo, Sim, né? sim. E Mas, não, desculpa, e não é como se o Ainda Estou Aqui fosse um cinema. A expressão que vocês usaram foi de espetáculo, né? é, Ele é mais intimista também e tal, totalmente, e mesmo assim tem força numa sala tem escura. força, mas eu acho que é isso, né? Ele fala sobre a força de uma mulher, né? Uhum. Lutando para saber onde está o marido e lutando basicamente para deixar a família Sim, junta, unida, né? claro. eu Com acho- grandes elementos de atuação, de Sim, ator, sim, enfim, mas sim, é isso, sim. uma história potente também. Muito forte, muito Eu queria forte. aproveitar que a gente está falando do Ainda Estou Aqui para trazer um outro assunto legal, que é, por exemplo, o Ainda Estou Aqui foi feito pelo Walter Salles, que é um cineasta mais alinhado ao grupo autoral ali, né? Não é um cineasta. Ele já trabalhou para estúdios, eu lembro. Eu acho que o filme é Dark Water, né? Ele fez Sim, fez, um acho que é filme. da Warner, se não me engano. Mas esse filme era um projeto pessoal e tudo mais. Na tua opinião, você acha que o cinema autoral também tem espaço nesse futuro? É muito legal que você é otimista, assim, a gente vai descobrindo que muita gente na área é otimista. Como você vê o cinema autoral nesse cenário? Eu acho que existe lugar para tudo, para cinema autoral, para cinema pipoca, para gêneros. Eu acho que existe público para tudo. E eu acho que nesse lugar eu acho muito importante o papel do programador Uhum. das salas de cinema, né? Porque o programador também tem que ter a sensibilidade de saber o que que o público está querendo naquele momento, né? O que que ele está buscando. E eu acho importante a gente citar um caso aqui da região, que é o Cine... Passeio. Cine Passeio, tem Cine Passeio também. Cine Passeio, que é um espaço que dá a oportunidade de você assistir tanto filme maior, né? Sim, Produção blockbuster. mais cara, como filme autoral também, né? Então, eu acho que filme autoral, ele tem espaço, sempre vai ter público para ele, e eu acho que ele tem que ser investido também. A gente não pode só pensar em filmes que vão performar, ter grande performance. Eu acho que o filme tem que ser enxergado como o filme, quando ele vai ser lançado, ele tem que ser enxergado para aquele determinado tipo de público. Se o filme autoral ele vai atingir um determinado tipo de público, então a gente vai lançar para esse tipo de público, entendeu? Sim. Eu acho que há espaço para todos os tipos de filme. E vocês hoje, na Paramount, né, que é uma major, já fazem uso de tecnologia, de ferramentas para conseguir avaliar desde potencial de público, desde teste de audiência, ou não? Como é que está isso nesse contexto das grandes companhias? Assim? Não, teste de audiência sempre é feito. Isso aí é uma prática super natural. Quando o filme já é feito, né? Como você diz. A gente sempre participa de pesquisas, existem algumas empresas especializadas para fazer esse tipo de abordagem, existem pesquisas qualitativas, tanto pro filme em si, quanto para o material, para o pôster, para o trailer. A gente quer encontrar o público. Então, a gente acha que essa ferramenta de pesquisa é importante. Mas antes dele ser feito, vocês não fazem esses estudos como um potencial daquele produto, assim? Não, a gente trabalha mais com tendência de mercado mesmo. Que tipo de filme está sendo falado, que tipo de filme as plataformas estão buscando. A gente trabalha mais no sentido de tendência mesmo. E isso também eu busco em festivais, né? Tem épocas que me mandam muitos projetos de filmes de terror, filmes de gênero. Aí agora a gente está recebendo muitas biografias, biodramas, muitos biodramas. Então, assim, Momentar uns picos, assim. são cíclicos mesmo, entendeu? É tendência. Muita gente
Não, a gente trabalha com essas tendências mesmo, né? Muita gente fala que... eu sei que a gente fica falando dos desafios do cinema, ou da crise do cinema, e muita gente, na verdade, está se referindo à indústria americana de cinema, né? Sim. Que os desafios, claro que lá, começa lá e reverbera para o resto do mundo. Sim, sim. Mas dizem que uma parte das dificuldades da indústria do cinema americano hoje tem a ver com uma certa timidez dos produtores e dos estúdios de apostar mais em ideias ousadas, fugir da fórmula, fugir das tendências e tal. Você concorda com isso? É o risco, né? É o risco financeiro, porque Que ninguém está querendo correr mais. ninguém quer correr. Os grandes majors, as grandes empresas cinematográficas fazem parte de grupos financeiros que não querem perder dinheiro. Então, assim, arriscar é um grande problema, é uma aposta. Então, assim, eu acho que esse papel é muito feito pelos streamings, eles apostam bastante. Quem diria que uma minissérie sobre bullying, né, de adolescentes ia fazer esse sucesso? Foi uma aposta, né? Foi um risco. Mas existe essa questão, e existe também uma biblioteca, e aí eu estou falando da Paramount, muito rica a ser explorada. Muitos filmes icônicos que podem ter sequências, que podem ser refilmados. A biblioteca da Paramount, que é um estúdio centenário, é infinita. Então, existem muitos remakes, né? É uma coisa que a gente faz muito. A gente trabalha muito com franquia, né? A gente tem muitas marcas dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente está lançando... Nosso próximo lançamento vai ser um remake de um filme que fez muito sucesso na década de 90, que é Corra que a Polícia Vem Aí. Mas com uma nova roupagem. Agora é com Liam Neeson, por exemplo, que é um ator que é muito conhecido por filmes de ação. Então, ele está se despindo daquela figura, daquela persona que a gente conhece, para fazer uma comédia rachada, que é até, assim, super arriscado, porque era um humor muito diferente que a gente tinha na década de 90, né? Mas que está sendo realizado por pessoas muito antenadas, jovens, entendeu? Que tem uma outra cabeça. Então, assim, existe essa tendência de não arriscar e, ao mesmo tempo, existe, assim, uma propriedade intelectual muito grande dentro da casa, entendeu? Que pode ser explorada. Mas a Paramount, ela tem, assim, de tempos em tempos, umas apostas que ela faz, por exemplo, Mother, Mãe, do Darren Aronofsky, que foi uma aposta, né? Que foi um filme muito ousado e muito diferente de tudo que a gente lança e fez sucesso, né? Ou a relação da Paramount com o Taylor Sheridan, né? É mais no streaming, mas Sim, o cara fez séries incríveis. Incríveis, exatamente. Poxa, é incrível a tua trajetória, o trabalho legal. de vocês. Queria te agradecer muito, Maria, por Imagina. estar aqui com a gente. Imagina, Bem-vinda. foi ótimo, adorei. Obrigada por vocês terem me recebido, obrigado pelo acolhimento. E a casa está sempre aberta, os próximos anos, para você voltar todos os anos. Legal, obrigada. Bom, esse episódio do podcast do Olhar de Cinema fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima.